Sejam bem-vindos. Essa é a primeira live do nosso canal da Betel. E aí a gente convidou a Carol para a gente conversar um pouquinho sobre o tema de Custom Success. É um tema que está muito em alta, algo que está muito em voga, e como ela lida muito com isso, a gente resolveu convidar ela para ela explicar um pouquinho para vocês como é que funciona e para ela mostrar realmente na prática como é que se executa. Isso é claro que ela não vai conseguir mostrar de uma forma bem dinâmica, porque isso vai ser só na fala, mas de repente depois a gente marca um que a gente consiga compartilhar a tela e ela mostra mais algumas coisas de forma mais detalhada para vocês. Carolzinha, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela sua parceria, principalmente pelo feriado, né? A gente está em feriado, então, obrigado mais uma vez, e a casa é toda sua. Na hora que você quiser entrar, fica à vontade, e seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lucas, aí pelo convite para falar de um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Então, sim, é feriado aqui no Brasil, né? E não, mas eu acho que uma das coisas que é bem positiva nesse momento que a gente está vivendo é esse compartilhamento de ideias, né? Aqui do lado da Rua 2, a gente tem vários webinars também super interessante, então eu acho que esse momento é um momento da gente realmente compartilhar quais são as soluções que a gente encontra no mercado e que a gente pode, talvez, fomentar um pouco mais essa transformação digital. O Customer Success não deixa de ser um deles e uma das ferramentas para fazer isso. Tá? Então, muito obrigada aí pelo bate-papo. Eu também me disponibilizo para quem quiser me buscar nos canais, nas redes sociais, depois para bater um papo, trocar ideia, tá bom? Primeiro eu vou contar um pouco, eu faço parte da Rua 2, né? Nós somos uma startup do ramo imobiliário, mais especificamente da parte de locação. Então, a gente começou a operar em 2019, ali, a gente já está nas cinco regiões do Brasil, temos clientes em todas as regiões, né? Isso é que o online permite. A gente quer, a nossa missão é realmente impulsionar a transformação digital do mercado imobiliário. A gente ajuda a solucionar a dor do locatário por meio das imobiliárias. Então, nós não somos uma imobiliária e nem queremos ser, acreditamos que o mercado é fragmentado e a gente quer empoderar as imobiliárias para fornecer o melhor serviço e ter os melhores produtos para atender os clientes, tá? Então, a gente tem uma jornada completa, aí desde do agendamento, né, de trazer os leads e agendamentos até fechamento de contrato aí para as imobiliárias, tá? Isso é um pouco da Rua 2. Dentro da Rua 2, eu fico responsável por tudo que é entrega para o cliente, então a gente passa por operações, como a gente também passa, tanto por operações como a gente também passa pela parte de CS em si, né, pelo processo de CS. E aí, falando um pouco mais assim de CS, é uma área relativamente nova, né? Assim, ela nasceu muito da necessidade, principalmente quando começou o boom de startups há alguns anos atrás. Existiam produtos maravilhosos e online que as pessoas poderiam usar, mas os clientes não sabiam como utilizar aquela ferramenta, ainda não estavam preparados para usar aquela ferramenta. E aí a gente pode falar tanto de produto como de serviço, né? De repente você tem um serviço que é muito bom, mas o teu cliente não sabe utilizar da melhor forma para o benefício dele, né? Então, o CS nasceu disso, ele nasceu da necessidade de educar o cliente em relação à usabilidade, seja de um produto ou de um serviço, mas ele também vem com uma diferença bem grande, bem considerável em relação a um tradicional pós-venda, que é, na verdade, ele entra como um parceiro na construção de resultados, né, do cliente. Então, eu não quero só entender qual é a opinião do cliente, eu quero também construir o resultado que ele espera construir quando ele me contrata, né? Então, a imobiliária, por exemplo, contrata a Rua 2 porque ela quer aumentar o número de imóveis na carteira, ou porque ela quer aumentar o número de contratos fechados. Então, a gente entra com uma parceria
são estratégias diferentes, né? As imobiliárias têm estratégias diferentes, os mercados são diferentes, então o CS ele é muito mais ativo nesse sentido, ele acompanha muito mais o cliente, ele troca muito mais ideia com o cliente, porque ele quer construir o resultado junto, né? Essa é a grande diferença de um pós-venda tradicional, que é muito mais transacional, falando de processos, né? Ou seja, o cliente adquiriu o produto e serviço, e aí, depois que ele adquiriu, o pós-venda entra lá para saber o que ele está achando, né? Como ele está. Escutar o cliente é muito importante, óbvio. Assim, não, o CS também tem isso, mas ele é um pouco maior porque ele é muito mais ativo nesse sentido, tanto de usabilidade quanto de construção de resultado do cliente, tá? Então, acho que esse é a grande diferença. E aí, assim, quando você pensa, tá, mas aí eu quero construir um customer success ou uma área de sucesso do cliente dentro da minha empresa, né? Geralmente, a gente sempre fala que o customer success ele é importante praticamente desde o começo. Se você tem 10 pessoas na tua empresa, você precisa já de um customer success. E aquele cliente lá que entrou na tua empresa, no começo, ele vai ser muito mais, ele é geralmente um cliente muito mais compreensivo em relação ao início, né, a tua fase inicial ali, e ele te dá muitos feedbacks para a construção do teu produto ou teu serviço. Então, o CS ali é super importante, porque se você não tiver, você perde um pouco dessa construção, dessa troca, né? Então, ele é realmente super importante desde o início, mas você pode, se você não tem, você já tem uma empresa que tem 10 ou mais pessoas, você pode sim pegar uma pessoa já interna que de repente é do suporte ou de repente é do pós-venda e tentar fazer essa mudança, né? Ou seja, trazer a pessoa para um papel um pouco mais diferente dentro da empresa. É até legal porque o CS ele tem que conhecer bastante do produto ou do serviço que você vende. Então, assim, se ele é um suporte ou se ele já é um pós-venda, ele já conhece, já tem o conhecimento da empresa, e aí ele pode falar com propriedade, né? Fazer uma troca de ideia com propriedade com o cliente dentro da área de sucesso do cliente, né? Então, e só te interrompendo rapidinho, lembrando que 10 funcionários dentro da empresa, a gente está falando de uma microempresa e todo mundo praticamente tem 10 funcionários dentro da empresa. Exato. E aí, eu te interrompi e eu já queria fazer uma pergunta, se possível. Tá, beleza, CS, a gente está falando de CS, mas de onde é que ele surgiu, né? Como é que foi feito? Eu acho que você vai falar um pouquinho disso, mas assim, muita gente não sabe nem o que é o CS, né? Que é o Custom Sources. Então tenta me explicar de uma forma mais simples o que seria isso e como é que eu poderia trazer isso para dentro da minha microempresa, sabendo que eu estou em crise e eu não posso gastar nada hoje, né? Como é que eu vou fazer para implantar isso sem gastar? Tá. O Customer Success, né, o CS, como eu estava falando, o grande objetivo dele é que o cliente ele consiga, quando ele te contrata, atingir os objetivos dele. Ele atingindo os objetivos dele, ele vai ser um cliente satisfeito e ele vai ser um cliente que vai ser retido, né? Então, basicamente, dentro de uma crise, você quer reter cliente, né? Hoje está todo mundo cortando custos nesse momento, e como que você a empresa que os teus clientes vão cortar por último? Eles vão cortar por último se você é um fornecedor ou um parceiro relevante dentro da construção do resultado deles. Então, se ele precisa de você para construir uma parte da receita dele, né, então ele vai te cortar por último. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O objetivo é como que você ajuda o teu cliente a alcançar o objetivo dele, que no final das contas sempre acaba sendo receita de alguma forma, né? Seja com qualquer construção, acaba indo para esse viés. Então, tá. O que você pode fazer? Você tem uma carteira de clientes, né? E aí você diz, tá bom, eu vou ter um CS. O CS vai olhar a carteira de clientes atual, vai ver o que ele pode fazer em relação a fluxos. Eu vou falar de fluxos mais simples, porque, claro, o CS, quando ele vai construindo, ele tem uma evolução e tem métricas muito mais complexas
mas eu acho que não é o caso aqui do bate-papo, né? Então, assim, tá, como que você começa? Tá, eu tenho 10 clientes, vou colocar um CS, o CS vai ter um fluxo que ele acompanha, aí você vai entender melhor o teu cliente, ele é mais de e-mail, ou ele é mais de call, ou ele é mais de telefone, ou é uma mistura dos três, o que eu poderia fazer? É uma reunião semanal, quinzenal, 2 vezes por semana, depende muito, e aí você vai ter que levar em consideração, né, o tempo gasto da pessoa que está do CS, né, do profissional CS ali, versus o que de receita cada cliente entra, né? Ou seja, idealmente, um cliente que tem que te dá menos receita, ele ocupa menos tempo de um CS. Mas no começo pode ser que você queira fazer tudo para todo mundo para aprender. Então tá, você colocou, da minha experiência própria, por exemplo, eu comecei a fazer uma reunião semanal, né? O CS começou a fazer uma reunião semanal com clientes, então tá bom. Depois isso, a reunião semanal virou quinzenal, né? Então, assim, você vai aprendendo. Mas o que é importante? Se o cliente está entendendo que ele está sendo acompanhado, seja porque você liga todo dia ou toda semana, ou porque você manda e-mail falando sobre boas dicas de como você usa o produto ou o serviço, de como você pode utilizar da melhor forma para fazer receita, o cliente já vai ficar cada vez mais engajado com você, né? Eu acho que tanto isso quanto, eu não estou conseguindo utilizar a ferramenta. De repente você tem muitas funções online, mas que o cliente nem tem conhecimento. Então, se você começa a educá-lo do que ele pode usar e como ele pode usar, inclusive sozinho, ele vai ficar cada vez mais empoderado a utilizar o teu produto da melhor forma. Então, você vai entendendo, eu acho que o primeiro é entender, talvez começar mais por mais, depois diminuir, né? Eu parti desse princípio, então eu acho que é legal. Então tá, acompanhei os clientes. E aí você vai identificando quais são gargalos ou pontos críticos que você encontra naqueles clientes, né? Então, de repente, você começa a atender os clientes e falar com o cliente, né, com determinada frequência, e aí você começa a entender que todos eles falam sobre um assunto específico, ou sobre uma parte específica do teu produto, e aí você começa a padronizar materiais, ou padronizar conversas, ou padronizar reportes semanais que eles possam receber, porque todos eles sempre perguntam daquele mesmo tema. Então, te ajuda também a padronizar informações, né, para os clientes, para que eles consigam atingir ou usar melhor o teu produto. Então, acho que esse é o primeiro ponto. No final, não vai ter sempre uma receita de bolo, né? Porque a gente está falando aí de empresas que são de ramos diferentes, tamanhos diferentes, e clientes diferentes, com perfis diferentes. Então, eu estou dando uma receita geral de como eu começo para entender meu cliente, né? Então, assim, em resumo, o CS era aquele setor que a gente chamava de fidelização do cliente, que hoje a gente tem um nomezinho mais bonitinho, né? Mais americanizado, e que cada um trabalha a questão da sua fidelização. Então, se eu estou agora numa época de crise, e eu vou dar meu exemplo, eu estou bem mais junto dos meus clientes, até porque eles estão demandando mais de mim por ser uma empresa de contabilidade, né? E eles estão precisando tomar decisões diárias. Então, se eu estou mais junto do cliente, mandando notícia, estando lá, eu já estou aplicando CS sem eu saber, é mais ou menos isso. Só que eu acho que a grande diferença, Lucas, que existiu, eu acho que é essa mudança. Ou seja, se você está mais perto do teu cliente, você vai fidelizar mais, com certeza. Isso é verdade. Isso, o teu cliente ele vai se sentir mais atendido, melhor atendido, né? Também. A diferença é que, em vez de você só estar presente para fidelizar o cliente e mandar informações, às vezes, genéricas, você vai conhecer com o CS, essa é a grande mudança do CS, você vai conhecer o teu cliente em profundidade. E aí você tem uma escuta muito mais ativa, né? Ou seja, em vez de você só ficar jogando informação que você acha que é interessante, você está escutando muito o teu cliente, e aí no teu caso, por exemplo, você tá, uma empresa chega para você e fala, cara, tipo, minha contabilidade aqui
eu, assim, não sei o que eu faço. Aí você vai dizer, pera, deixa eu construir aqui com você, talvez você consiga renegociar com seus fornecedores, deixa eu entender aqui como é que você pode fazer. Então, você vai numa solução muito mais customizada e menos genérica, do que o que antigamente a gente tinha como fidelização, né? A fidelização, o pós-venda, ele sempre foi uma coisa muito genérica, né? Você mandava lá uma pesquisa de satisfação, a pessoa respondia, meio que a gente, as empresas davam uma olhada ali, mandavam uma newsletter toda semana, e era isso. Então, assim, eu acho que existia menos envolvimento e menos comprometimento da parceria, né? E eu acho que também uma outra diferença essa escutativa, ela realmente, a gente traz para dentro e faz mudanças no produto e serviço que a gente está oferecendo, porque a gente realmente está escutando o cliente. Então, é realmente uma parceria que tem os dois lados, né? O CS ele surgiu nesse mercado de startup, assim, ele veio com esse nome no mercado de startup. Sim. Consecutivamente, a gente, nesse mercado de startup, a gente tem uma dinâmica muito grande, então a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito rápida. A gente precisa trabalhar isso de uma forma muito rápida, porque Sim. a gente precisa testar, deu certo, continua, não deu certo, volta e refaz. Exato. E aí vem uma questão. Eu estava escutando em uma dessas lives que tem, né? A gente acorda de manhã tem uma live, dorme com uma live, no almoço tem uma live, então assim, tem live para toda hora. E a gente resolveu, até a Bethel resolveu vir para o YouTube para ser uma forma mais dinâmica e para deixar isso salvo para no futuro a gente pesquisar, porque no Instagram a gente não tem esse dado mais maturado e ele não pode ficar salvo, né? E aí vem a minha questão, assim, eu estava vendo um cara falando que ele pegou o Trello, uma ferramenta básica, gratuita, e ele colocou todos os clientes, ele fez 3, 4 colunas, e ele colocou todos os clientes numa coluna. E aí ele indicou lá, ó, vamos ligar para todos os clientes, e o cliente que tiver vermelho, a gente vai entrar em contato mais rápido, porque o cliente reclamou, o cliente amarelo vai estar mais ou menos, o cliente verdinho a gente agradece e continua a parceria. E vamos fazer isso toda semana. E aí vem uma questão que assim, é uma dúvida até minha, que eu devo ter alguém com essa dúvida, né? Isso não se torna muito enjoativo, eu estar ligando para o cara, estar perguntando toda hora como é que está o serviço. Então, assim, quais são as vias que o CS pode caminhar? Uhum. Tá, boa. Eu acho que sim. Se você fica ligando e perguntando a mesma coisa, isso com certeza, assim, qualquer cliente vai ficar irritado. Eu ficaria, né? Se tivesse me ligando toda semana a NET ou a Claro ou o que seja, ou o Nubank, e perguntando como que eu estava satisfeita, né? Eu acho que o ponto quando você começa a falar. E aí eu volto para o meu ponto de que eu não estou só perguntando se você está satisfeito com o meu produto, na verdade eu estou falando sobre seus números. Vou dar um exemplo da Rua 2, né? Então, o que a gente faz? A gente manda um reporte lá semanal, com todos os números deles de operação, de leads que entraram, quem agendou, quem fez visita, o número de cancelamentos, quantos contratos, e aí quando você vai para uma reunião, né, quando o CS vai para uma reunião, ele pega aqueles reportes, ele pega aqueles números e ele começa a dizer assim, olha, parece que o teu percentual de cancelamento aumentou, isso pode ser devido a imóveis que não estão muito bem na base, recomendo você fazer uma pesquisa em relação à tua base, eu posso te ajudar a montar. E aí, nessa troca de ideia, veja bem, eu não estou perguntando o que ele acha do meu produto, eu estou falando para ele, eu estou conversando com ele sobre a operação dele e como ele pode melhorar os números deles e a receita dele, né? E aí, dentro dessa conversa, às vezes ele diz assim, sabe o que acontece? Se talvez o cliente, quando ele cancelasse, ele pudesse dizer o motivo. Aí ele já deu um insight de alguma coisa para o teu produto, que você diz, isso parece interessante. Então, assim, não necessariamente você está dizendo, você está satisfeito ou não está satisfeito. Você está conversando com ele, um assunto que é um assunto super importante para ele, naquele mesmo assunto, tanto ele vai ver valor nisso, quanto naquele mesmo assunto ele vai te dar pistas sobre o que ele acha do teu produto, se você estiver atento e se você tiver realmente exercitar a tua escutativa,
para entender o que ele está te passando, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Entendi. Então, assim, então não é simplesmente eu chegar para ele e dizer assim, olá, como é que tá o serviço? Não, realmente fazer até como o Assis da Cearacom, é um cliente nosso, um parceiro muito, assim, eu troco muita ideia com o Assis. Obrigado, viu, Assis? É como sentar na cadeira do cliente para tentar entender o que ele sonhou quando te contratou e fazer a coisa chegar mais rápido, mais próximo disso. Então, é realmente não fazer algo automático. O setor de CS ele tem que ser humano, ele tem que entender, vamos lá, voltar lá para a dor do cliente e perguntar de forma sem roteiro. É jogar uma pergunta aberta e entender dentro daquela pergunta o que o cara quer, e aí, em cima daquilo, eu consegui trabalhar. Mas aí vem uma dúvida tremenda. Eu estou sem dinheiro, vou voltar de novo. Eu estou sem dinheiro, não consigo contratar ninguém e eu quero implantar o CS. Como é que eu faço? Eu, como dono, ou eu tenho que treinar alguém, eu vou fazer alguém, eu mesmo vou fazer isso. Por onde é que eu vou? Tá. Eu te digo, como eu falei, até mencionei mais cedo, uma pessoa que está no suporte, ou uma pessoa que está no pós-venda, ou na tua área de fidelização, ou até mesmo uma pessoa de marketing, que depende do viés dela também, dá para fazer isso. Você também, como CEO, também pode encabeçar, porque é normal quando você começa alguma coisa, você começa com um produto ali, teste, né? E aí você vai testando e aprendendo para, em algum momento, se você vê que aquilo dali te traz resultado, aí sim você faz um investimento, né? Então, assim, ou como porque CS dá resultado. Agora, como ele dá resultado para você, você vai aprendendo com o tempo. E aí você aprendeu com o tempo como que aquilo dá resultado para você. E aí sim chega um momento que você provavelmente vai ter que fazer um investimento, né? E aí ter uma pessoa que ou tenha experiência ou tenha perfil para fazer o CS, a parte CS. Ter um profissional de CS hoje não é super fácil de encontrar, porque, como a gente já falou, é relativamente novo, né? Não é que é super novo, porque já tem alguns anos, mas o boom aqui das startups no Brasil começou, sei lá, 5 anos para cá, então realmente essa função ela tem tomado importância de alguns anos para cá, então assim, às vezes não é uma pessoa que tem experiência, mas é uma pessoa que tem perfil para fazer as atividades de CS, né? Então, sim, começa muito, eu acho que uma coisa que é legal, né, Lucas, é que hoje, como a gente tem os processos, os fluxos e a possibilidade de ser um pouco mais online, tem uma coisa da cultura de startup, do mundo de startups e do mundo mais tecnológico, que é você erra rápido e faz e conserta, né? Então, assim, o problema não é errar. Então, quando você está aprendendo como montar o teu CS, não tem problema você ter erros para poder conseguir entender como é que você vai acertar de forma mais eficiente, né, ali, e aí sim, no momento que você tiver um montante de informações suficientes, você faz um investimento. Tá, e aí, então vamos lá. Vou montar o CS, vou começar o meu CS comigo, eu vou ligar para todos os meus clientes amanhã, na quarta-feira, e vou anotar, e vou conversar com todo mundo e vou ver os insights que eu for tendo com eles. E para onde é que eu vou depois disso? Eu vou para algum sistema, eu vou para algum app, eu planilho no Excel, o que eu faço a partir daí? Olha, eu acho engraçada essa pergunta, porque ferramentas, eu acho que elas acabam sendo muito pessoais. E assim, eu acho que isso não tem que te travar nunca, né? Assim, se você se organiza melhor no Trello, no Google Sheets, no Excel, né, assim, depende, ou realmente você tem um Pipe Drive, que é uma ferramenta um pouco melhor e mais avançada. Mas aí, como você está começando agora, provavelmente você vai começar com uma coisa mais caseira. E não tem problema você começar fazendo uma planilha. Eu não digo Word, porque eu normalmente não sou uma pessoa de Word, porque eu acho mais difícil, mas a planilha vai muito bem, quando você consegue ali fazer algumas coisas básicas para ter um controle. O Trello também, que é gratuito, também é muito bom e tem pessoas que gostam muito dessa ferramenta. Mas é você encontrar a forma de você se organizar, porque, veja, quando você começa a entrar em contato com os seus clientes, né,
você vai começar a ter um tamanho, um volume de informações grandes, e no começo não padronizados, né? Porque a pessoa vai chegar e vai dizer assim, eu queria que você conversasse comigo todo dia. Não, eu queria que o teu produto fosse assim, o teu serviço fosse assim. Até você entender como é que você consegue, em algum momento, clusterizar isso e padronizar esse tipo de informação, vai demorar um tempo. Então, essa informação vai vir não padronizada, você vai ter que, de alguma forma, tentar ter ela guardada para você alimentar o teu fluxo que você está construindo, e aí, com o tempo, você vai entendendo como é que você padroniza. Eu gosto, assim, Lucas, de você que já tem uma empresa, já tem um serviço, já tem um produto, você já tem um conhecimento do teu cliente, né? Talvez ele não está documentado, talvez ele não está ali padronizado, não tem um estudo super organizado do que é a jornada do cliente, do que é a persona, mas você tem um conhecimento ali do teu cliente. Então, eu começaria construindo um fluxo, mesmo que ele fosse um fluxo frouxo, para você ir mudando com o tempo, que daí você já liga para o teu cliente e já fala assim, olha, agora eu queria conversar, eu queria ter essa primeira conversa com você, depois eu queria ter essa conversa uma vez por semana, que a gente vai falar do teu resultado, o que para você é importante, e aí você vai construindo. Não tem problema você mudar o que você construiu de uma semana para outra, mas eu acho que quando você liga, não dá para você também ligar tão solto, tão sem roteiro, dizer assim, fala aí o que tu quer. Porque o cliente, às vezes, não sabe falar o que ele quer. Né? Então, assim, você vai dizer para ele, olha, eu estou querendo conversar com você sobre como está a saúde das suas finanças, por exemplo. E aí você vai construindo ali, aos poucos, o que o cliente vai te dando de pista do que é mais importante para ele. Tá, e me diz uma coisa, eu vou falar algo prático que eu implantei, que deu super certo, e aí eu queria que você desse sua opinião também sobre isso. Eu faço a cada semestre uma pesquisa de satisfação com os clientes, óbvio, né, pelo Google Formulários. Sempre que eu fiz, e aí você viu isso, que você participou do meu planejamento estratégico, eu implantei o NPS, né, dentro de um conceito de uma pesquisa de satisfação. Então, um pouquinho que é o NPS, e eu acho que, assim, na minha visão, eu tenho o NPS como uma métrica muito legal para você ter uma avaliação, apesar do NPS não ser especificamente para isso, né? O NPS, ele vai medir outra coisa. Mas eu queria que você explicasse também o que é o NPS e se eu consigo implantar o NPS já ligando agora sobre esse fato de eu estar ligando amanhã para o meu cliente. Tá. Você consegue, o NPS é super simples de você né, implementar. O NPS é hoje a ferramenta, né, tipo, a lógica do mercado mais utilizada, não é só de satisfação, como de fidelização, né? Então, é basicamente uma pergunta que de 0 a 10, quanto você indicaria o meu produto ou serviço para o teu amigo ou colega, enfim. E essa pergunta, ela tem todo um estudo por trás, que quando você diz que você indicaria, quer dizer que você está satisfeito com o produto e que você já está indicando para outra pessoa, ou seja, você virou fiel à marca, né? Então, você pode depois também perguntar o porquê, o motivo pelo qual a pessoa indicou, mas é basicamente essas duas perguntas. E tem, se você que está me escutando quer colocar o NPS, tem que só fazer uma pesquisa antes, porque tem um cálculo por trás da nota da NPS, que não é tão simples, não de 8 a 10 é promoter, então aí você vai de 7 a 5, e aí tem o detrator. Então, isso daí, toda essa lógica de NPS, na verdade, é super difícil você ter um NPS boa, porque quando você pega esse percentual e tem que diminuir, tem que dividir, no final das contas é super difícil. Então, hoje a gente tem aí o Nubank como uma empresa que é referência em NPS, né, porque eles têm uma nota super alta, então, de satisfação e de fidelização do cliente. Então, a NPS, sim, ela te dá um indício do que teus clientes estão achando do teu produto e serviço e o porquê, porque eles geralmente podem comentar e eles comentam, né?
se ele está respondendo, geralmente ele comenta. Então, sim, isso é um insumo muito bom, tem que ser feito com uma determinada frequência. Se você tem uma carteira muito grande de clientes, ele pode ser um going. Sempre que ele utilizar o teu serviço, o teu produto, ele pode ser enviado uma NPS e ele responder, porque daí a NPS ela começa a não depender de ser os mesmos clientes, mas a base atual é tua, então dá para implementar de qualquer jeito. Mas a NPS ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, ela não, de novo, a gente volta para aquele negócio do ativo, tá? Eu perguntei se você tá, quantos que você indicaria? Você deu uma fala ali, você deu um comentário, mas eu não fui a fundo no problema que ele me trouxe para entender e para entender como atuar, né? Ou seja, o que eu faço com aquilo dali? Então, um exemplo, na Rua 2, a gente faz NPS com as pessoas que visitam os imóveis das imobiliárias, né, que vão para as visitas, todas elas recebem essa pesquisa, e a gente sempre olha a pesquisa. Então, a gente usa a pesquisa como se a nota não for uma nota boa, a gente entra em contato para entender e fazer a tratativa, seja ela através da imobiliária, seja através do nosso host, que realiza a visita junto com o locatário, e é algo que a gente toma decisões mais táticas. É menos estratégico, no sentido, quando você senta com o teu cliente e ele diz o objetivo, e você traça um objetivo que tem impactos dentro da receita e de custo do cliente, ela é uma conversa muito mais extensa e criteriosa. A NPS é algo muito mais tático para você, no teu dia a dia, ter um termômetro e tomar decisões rápidas, né? De repente, fala assim, eu fui, mas o imóvel estava sujo. Poxa, então tá bom, imobiliária, sei lá, limpa o imóvel. Ele te dá um insumo rápido para tomar uma ação rápida, né? Certo. Desculpa, no longo prazo, você também pode ver só a linha da NPS, né? Quando ela sobe, quando ela desce. E aí, na linha da NPS, você consegue ver se isso tem alguma relação com o teu momento de negócio, né? Ou seja, baixei meu preço, a NPS foi para cima. Então, isso também dá para ver, mas de uma perspectiva mais longo prazo. Entendi. Então, assim, o conceito de NPS ele pode ser aplicado, né? A gente pode trabalhar ele em cima disso, mas tenha cuidado da forma que você vai aplicar esse NPS. O que eu estou entendendo de CS é mais ou menos assim: preciso fazer uma pesquisa de clima organizacional. Como é que eu vou chegar nos meus funcionários? Da mesma forma, é o CS. Como é que eu vou chegar no meu cliente? O que ele vai me dizer? Será que eu vou tratar aquele dado de uma forma coerente? Eu acho que existe uma relação, se você for parar para pensar nesse modo, e aqui você já deu vários insights de várias coisas, e eu queria aproveitar, primeiro pedir para quem não se inscreveu no canal que se inscreva, e aí eu estou interrompendo a live mesmo, agora eu vou fazer um merchan, né? Se inscreve no canal, tá? Nós começamos esse canal agora. Segundo, quem tiver alguma pergunta, pode mandar, que a gente já joga a pergunta aqui e a gente já tira essa dúvida. Essa live ela vai ficar gravada, então você pode reassistir e fazer isso da forma que você achar melhor. E acesse o Rua 2 também, se quiser conhecer um pouquinho do Rua 2, tá? É uma startup que chegou, que está nova, mas que está fazendo uma movimentação bem legal no mercado. Então, assim, voltando agora para o setor, para a nossa conversa de Customer Success. Eu tenho uma empresa lá que ela tem 10 funcionários, eu vou começar amanhã a ligar para meus clientes, vou pegar o Trello como ferramenta, eu vou começar a mapear isso. Vou tratar esses dados e vou começar a entender. Mas eu quero avançar um pouquinho mais, Carol. Eu tenho dinheiro para gastar um pouquinho mais e eu quero comprar uma ferramenta para mim ter um dado mais mapeável e que eu consiga enxergar de uma forma melhor. Eu vou ligar o CS, aí é uma dúvida, tá? Eu vou ligar o CS dentro do meu setor comercial, junto do meu setor comercial, ou eu vou ligar o meu CS lá no meu setor operacional, dentro do meu sistema de CRM que eu tenho, ou algo assim do tipo. E assim, que aplicativo você também indicaria, já que eu tenho um poder aquisitivo melhor e que eu consigo já ter ele para me ajudar dentro desse sistema de CS? Tá. Olha, o CS, ele é, na verdade, ele é ali uma linha, ele passa por tudo, né? Na verdade, assim, existem
cada empresa tem uma organização diferente em relação a CS, mas, por exemplo, na Rua 2, a gente fez, o cliente passou pela venda ali, na imobiliária entrou, vendas entrega para o CS. Então, o CS que faz onboarding do cliente, né, para a Rua 2 e o acompanhamento ongoing também. Em algumas empresas, o onboarding ainda fica na vendas e depois é para o ongoing. Veja bem, o onboarding ele pode ficar em vendas ou pode ficar em CS, e o ongoing ele está tanto em CS como em operação. Porque o cliente, ele está operando e ele está sendo atendido pela tua operação, está sendo atendido pelo teu suporte, pelo teu atendimento, pelos teus outros departamentos, mas o CS, ele coleta informação tanto do cliente, como ele coleta informação da tua operação interna para entender quais são, de repente, gargalos de usabilidade, ou o que está acontecendo. Então, o CS sozinho, ele não faz nada, né? Porque se eu, Carol, estou conversando com o cliente, e o cliente me diz, eu gostaria de que o botão ele fosse azul no site. Poxa, eu vou ter que falar com o pessoal de produto de desenvolvimento, se eu acreditar que é interessante, claro. Ou eu vou ter que, ou ele diz, não, quando o atendimento fala comigo, eu gostaria que falassem sempre bom dia e colocassem um nome. Bom, eu tenho que falar com a operação. Então, o CS, ele em si, ele é quem faz essa ponte interna com todas as áreas. Então, ele tem que ter muito jogo de cintura ali e tem que se relacionar muito bem com todas as áreas, porque ele vai ter informações do cliente que ele vai precisar jogar para as áreas e, ao mesmo tempo, das áreas para jogar para o cliente, né? Então, ele tem que fazer esse meio de campo interno e externo. Acho que foi bem essa pergunta que você fez, né? De quando... E se eu tiver um poder aquisitivo melhor, que ferramenta eu poderia comprar? Eu vou refazer essa pergunta, na verdade, porque primeiro a gente precisa definir, né, como você bem falou, se é on-board ou não, né? Lá na Betel, o CS, ele está depois que a gente faz a venda, né? Ele está entre o pós-venda e entre a implantação do cliente. Então, eu tenho uma métrica de implantação de cliente, de X ligações, X atendimentos, eu tenho toda essa sistemática dentro. E esse setor, por incrível que pareça, a gente criou na Betel agora, recentemente, faz uns 10 meses, mais ou menos, e eu não contratei ninguém, eu remanejei. Então, a dica que eu posso dar para você é remaneje as pessoas e otimize o tempo delas, mudando e colocando elas para dentro de um setor determinado, tá? Eu acho que assim, falando da Betel, a gente tem um setor de onboard, eu não digo que é um setor de onboard, na verdade a gente chama setor de relacionamento, e o que eu fiz foi estar mais junto dessas pessoas que estão lá dentro desse setor para trabalhar isso. Lucas, tu contratou alguma ferramenta? Não contratei ferramenta porque eu já uso o sistema de CRM próprio, né? Próprio que eu digo do meu próprio sistema contábil. Eu já uso o Trello, eu já uso outras ferramentas que não teve a necessidade de fazer uma contratação ainda. Mas se a gente pudesse contratar uma ferramenta, vou implantar o setor de CS amanhã, vou começar a ligar para os clientes, eu mesmo vou fazer isso, que dica que a Carol pode dar? Olha, Lucas, eu acho que é bem importante isso que você falou, como, primeiro, remanejar pessoas. Às vezes você tem... porque quando você começa a pensar em implementar o CS, você começa a provavelmente mudar um pouco a tua cultura, porque você vai ficar mais voltado para o cliente mesmo, e realmente reorganizar o que você já tem. Então, muitas vezes, não é você fazer um investimento a mais. Eu acho que eu posso falar sobre isso, tanto em relação à organização, como em relação a ferramentas. Como você mesmo disse, você já tinha teu CRM, você já tinha o Trello tá gratuito para quem quiser utilizar, existem todas as planilhas, você pode se organizar sem ter um investimento alto em ferramentas, mesmo que você queira. No ponto é que essas ferramentas que são gratuitas, ou que te dão, ou que fazem você se organizar melhor, elas já são muito boas. Tem aí uma construção no mercado de algumas ferramentas que elas te dão melhores insights no sentido de, bom, se você construiu
Se o teu cliente não está usando tanto o teu produto, isso significa que ele vai dar um churn, que significa que ele vai cancelar o contrato, né? Então, é o mapeamento da usabilidade, porque isso tem muito a ver com as métricas, né? Então, eu acho que métricas que você quer utilizar? Se você quer utilizar o churn, você talvez possa buscar uma ferramenta que te dê mais insights. Eu, Carol, ainda não encontrei uma ferramenta que eu pudesse dizer que, para mim, funcionasse e dissesse assim, essa ferramenta é muito boa e ela me dá uma previsibilidade, porque no final das contas, ela depende muito do meu input. E o teu input, ele pode ser feito no Trello, no Excel, no Google Sheets, é o teu input, é como você se organiza. Mas o que é importante nisso? É saber quais são as métricas que você quer levar em consideração, né? Então, as métricas mais comuns que são levadas em consideração realmente a NPS, como satisfação, o nível de churn, que é de cancelamento, e aí o churn pode ser de número de clientes ou da receita que você tem de churn, né? Ou seja, um cliente pode ter cancelado só um produto ou tá pagando menos, então isso também é Só uma observação, Carolzinha. O que é churn? Eu sei o que é churn, né? Mas o que é churn? Explica aí pro pessoal. Então, churn é o cancelamento. Então, assim, a gente fala no churnar, né? o cliente churnou, né? Então, assim, o cliente churnou o cliente cancelou o contrato com você, ou cancelou um dos produtos que ele tinha adquirido, né? Então, de repente, você tem 5 produtos, ele contratou 3, e aí ele, em algum momento, deu um churn em um dos produtos, ou deu um churn total, que é de cancelamento. Então, isso é muito importante, né? Existe um cálculo de churn, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele leva em consideração os clientes novos, os clientes antigos e o percentual disso daí. Pode ser feito em número de clientes, pode ser feito em volume da receita, né? Então, pode ser feito das duas formas. Então, churn é importante também ser acompanhado. Então, a gente falou de NPS, churn, expansão, que é o contrário do churn, que é a pessoa está dentro, mas ela adquiriu um produto teu, e depois ela fez um upsell ou um cross-sell, e aí eu estou falando, uma upsell ela consome mais do produto que ela já adquiriu, ou um cross-sell é que ela adquire outros produtos teus, então isso daí também é interessante. E tem um quarto que a gente já comentou aqui também, em algum momento, que é a ativação do cliente, ou seja, se o cliente está fazendo tantas ações mínimas com o teu produto, quer dizer que ele está engajado. Então, de repente, para a Rua 2, por exemplo, um cliente, ele conseguiu, ele tem um agendamento de 50 visitas com a gente mensalmente ou semanalmente. Então, aquilo dali é uma ação mínima que faz com que a gente entenda que ele está engajado com o nosso produto. Então, essas 4 métricas são as mais importantes, não são as únicas, claro, mas são as mais importantes, e essas métricas podem ser acompanhadas em diferentes momentos, né? Tá, e aí a gente tem uma pergunta que você falou, eu falei de aplicativo, e essa pergunta aqui do Thiago Bento. Qual a ferramenta ou aplicativo seria ideal para medir o nível de satisfação dos nossos clientes? O Thiago, ele trabalha com venda de produto, tá? Ele é um cliente nosso, o Thiago 7 de setembro, gente boa demais. E aí ele queria tirar essa dúvida, então deixa aí contigo, fica à vontade. Tá, gente, assim, não tem muita receita de bolo, nem o que inventar muito. Da mesma forma como o Lucas faz, assim, eu também faço a NPS. Claro que isso está dentro do nosso produto, então a gente faz o envio, faz uma integração com o nosso produto para fazer esse envio, mas a gente tem as respostas no Google Sheets, que é automático. Então, isso daí já te empodera o suficiente para você ter essas informações. Claro que existem envios de algumas ferramentas de envio, mas realmente não quer dizer, se você trabalha com produto, talvez você possa integrá-las dentro do teu produto para fazer esse envio automático. Eu nem sou, talvez, a pessoa super ideal, porque é uma parte mais técnica, mas depois eu posso também pegar a informação com a parte mais técnica aqui da Rua 2, e aí posso passar para você também. Certo, beleza. A gente tem outra perguntinha aqui também. Uhum. Se a pessoa não gosta de responder a pesquisa, como alcançá-la e quais incentivos que se pode dar? Isso é uma boa pergunta. A pergunta, na verdade, hoje existe uma pesquisa
15% mais ou menos aproximadamente das pessoas respondem a pergunta de pesquisa. Então é legal você enviar para sempre o máximo de pessoas possíveis para conseguir pelo menos esses 15% de respondentes ali da pesquisa. Sim, tem como fazer, tem aquelas velhas táticas de tipo, se você responde minha pergunta, você ganha um chaveiro, ou você vai receber um e-mail com um código de desconto. Dá para fazer isso. Caso você tenha em algum momento você esteja mais interessado em colher mais informações em alguns momentos, mas eu acho que e na tranquilidade de saber que esses 15% ali que estão interessados em te dar retorno, vão te dar retorno que vão ser interessantes para você colher a informação que você precisa. Claro que em algum momento ou outro você pode, sei lá, fazer uma campanha onde você liga para o teu cliente ou manda SMS para os seus clientes falando, gente, essa pesquisa é super importante, e você comunica o que aquela pesquisa, qual é o objetivo daquela pesquisa. Olha, essa pesquisa, ela vai entrar em priorização dentro da empresa para a gente saber o que a gente deveria entregar para você, para eles se envolverem um pouco mais no que no resultado daquela pesquisa, né, para eles entenderem o que acontece com o resultado daquela pesquisa. Mas assim, de novo, é outra coisa que não tem receita de bolo, é saber que você vai ter realmente um percentual que não é geralmente o percentual de metade da base respondendo, mas que aquelas pessoas que respondem, elas são respostas geralmente de pessoas muito interessadas dentro do teu produto, e aquilo dali vai te dar bastante insight já. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter tempo para fazer tudo que eu gostaria com os insights que eu já recebo. Se 100% da base respondesse, se 50% da base respondesse, a gente ia ter muito mais coisa. Então, assim, é muita informação já para você trabalhar, então eu acho que isso não deveria ser uma preocupação. Em algum momento ou outro, como eu falei, pode ser que você tenha mais interesse por algum motivo específico, e aí sim eu talvez faria uma campanha um pouco mais forte em relação a isso. Mas sempre eu acredito mais em comunicação do que presente, ou eu prefiro você tentar comunicar mais a importância daquilo para as pessoas. Uma coisa que eu aprendi fazendo pesquisa e aplicando o CS dentro da empresa foi dar o retorno do que a gente implantou, né? Então, assim, você, cliente, solicitou isso daqui, então vamos lá, tá aqui, isso aqui que você solicitou faz sentido, tem noção, e a gente melhorou, e tá aqui a melhora que você deu. Então, assim, você trocar essa ideia com o cliente, principalmente agora nesse momento, eu vejo como extremamente essencial. Primeiro, pela fidelização, e segundo, porque ele pode melhorar um processo dentro da tua empresa que tu não está enxergando porque tu está lá todo dia, né? Sim. É a mesma coisa assim, a Valentina deu uma esticada enorme. Valentina é minha filha, para quem não sabe, tem 2 anos, ela deu uma esticada enorme agora. Para mim, a Valentina tá normal, mas quem vê foto da Valentina fala, Vala, como a Valentina cresceu, meu Deus do céu. Então, assim, são coisas que, para mim, internamente eu não vejo sentido, mas quem está vendo de fora vai ver real sentido nisso, né? E aí a gente tem mais outra perguntinha, não sei se você quer comentar sobre isso. Eu queria comentar que, assim, de novo, eu acredito muito no impacto da comunicação. Realmente, a comunicação, ela é a forma mais barata e, às vezes, até a melhor forma de você engajar seus clientes dentro do que você gostaria. A gente perde muita eficiência nas nossas ações, porque a gente não comunica. Então, isso que você está fazendo é super interessante. Ou seja, se o cliente te pede uma coisa, depois você manda uma vez por mês ou quinzenalmente um relatório dizendo, olha, isso tudo foi tudo que a gente escutou, e aí isso daqui foi o que a gente coletou, e é isso que a gente está fazendo. Poxa, o cliente vai se sentir escutado. Se ele se sente escutado, ele vai ser mais engajado dentro do fluxo, dentro da construção do teu fluxo de melhoria. Então, nada melhor do que isso para fazer com que o fluxo de NPS funcione normalmente e bem feito, né? Certo. Vamos para a última pergunta agora, que não parece, mas a gente já está com 50 minutos de live. O bate-papo tá bom, acho que a gente ia aqui por um bom tempo conversar, mas vamos para a última pergunta e depois a gente vai para as considerações finais para a gente poder finalizar isso daqui. E, de repente, a gente consegue depois externar esse papo e marcar uma outra vez, tá? O pessoal que está assistindo tá bem assíduo. Ninguém saiu, então é sinal que o papo tá bom e tá todo mundo gostando, né? Porque senão todo mundo já tinha
pegue o beco. Pegue o beco um sentido bem cearense mesmo de falar, né? Sim. Ó, geralmente trabalho com 3 perguntas no IPS, por entender que nem sempre o cliente quer perder tempo respondendo pesquisa de satisfação. Qual seria o número de perguntas adequado para ser assertivo? Uhum. Olha, a NPS tradicional, ela é uma pergunta e um comentário, né? Assim, ela é isso. Você pode, sim, colocar mais perguntas, mas o raciocínio é quanto menos pergunta, melhor. Porque o teu cliente, realmente, você está corretíssimo no que você colocou. O teu cliente, ele não quer perder tempo. Quando ele diz que ele vai responder, quando ele se dispõe a responder, ele não quer chegar. Quem já não teve essa experiência? Você entra e diz assim, tá, vou responder essa pergunta. Quando você vê, tem 5 páginas de perguntas, ou sei lá, tem 10 perguntas. Você fica, não vou responder isso daqui. Eu já fiz várias vezes isso. Então, assim, eu acho que a lógica é quanto menos pergunta, melhor. O que você pode fazer é, talvez, criar uma lógica dentro das tuas perguntas ali, que aí você diz assim, tá, se você respondeu tal, a tua pergunta vai ser essa, a próxima pergunta vai ser essa, ou se você respondeu uma resposta neutra, vai ser ela. Então, você começa a fazer lógicas de jump de uma pergunta para outra, né? Que te possibilita ter menos perguntas e criar lógicas. Isso, falando em ferramenta, tem uma ferramenta muito boa, que é o Typeform, que você consegue fazer formulários com lógicas de jumps, tá? Ela é gratuita até 3 jumps, eu acho. Então, dá Carol, tá, deixa eu só te pedir um favor, depois tu alenca para mim as ferramentas, e aí a gente coloca, depois eu mando para eles, como eu sei que cada um que está entrando, eu mando para eles a relação de ferramentas, tá? eu E aí, mando sim. só para a gente finalizar, o Assis está fazendo uma pergunta também totalmente interessante. E-mail não chega, SMS não é usual no Brasil, formulário nem sempre gera um resultado bom, né? Muito tímido. WhatsApp one-to-one. Eu estou vendo grandes empresas usarem esse tipo de, no caso de WhatsApp. Inclusive, semana, o Assis, a gente tem conversado muito sobre o WhatsApp, e ele é um cara da tecnologia, então ele sabe muito bem por onde ir, que caminho seguir. Ele comentou vários casos comigo essa semana de WhatsApp one-to-one. O que você fala sobre isso? Olha, eu realmente acho que é bem eficiente. Hoje em dia, a gente não pode negar que estamos todos muito atentos ao nosso WhatsApp, né? Então, realmente hoje, por exemplo, se eu peço comida num restaurante, sei lá, eu entro no Instagram e eles me dão um WhatsApp, eu falo com eles me mandam o cardápio no WhatsApp. Então, assim, tem até minha clínica de dermatologia também me atende no WhatsApp. Então, assim, hoje em dia é muito mais eficiente realmente falar pelo WhatsApp. As pessoas têm uma sensação de ter menos esforço quando elas falam com você pelo WhatsApp, né? Versus e-mail ou telefone, né? Falando no telefone. Então, sim, eu acho que o WhatsApp é eficiente. O que você pode fazer é ter internamente alguma solução de atendimento ao cliente, e aí, assim, por exemplo, na Rua 2 a gente usa a Octadesk, mas tem várias outras também, e aí você pode criar uns tickets internos, e aí você consegue falar mais com o teu cliente de uma forma um pouco mais padronizada, né, e com menos esforço ali do que o 1 a 1, né. Acho que é importante também ressaltar que em algum outro momento eu ia falar, mas esqueci, que sim, todo contato do CS, ele é um contato que é um pouco mais humano no sentido de eu não estou padronizando tudo e fazendo tudo para todo mundo, eu estou entendendo o meu cliente com um pouco mais de profundidade, mas sempre existem, dentro de qualquer área, ou dentro de qualquer produto, ou de qualquer, de qualquer área de atuação, você encontra pontos que você pode, sim, padronizar, né? Então, aquilo que é padronizável deveria não virar teu esforço. O papel da gente, seres humanos, é cada vez mais consultivo, né? Então, o que você consegue padronizar, padroniza. O que você não consegue, você fala no one-to-one. Mas se você conseguir fazer um envio de uma NPS de uma forma que, tudo bem, não seja por e-mail, ou seja por e-mail, mas você faz um lembrete pelo WhatsApp de uma forma um pouco mais massiva, aquilo dali já pode surtir efeito, em vez de você ficar falando de forma customizada com cada pessoa.
Entendi. Então, assim, gente, a gente está chegando já no finalzinho, não sai ainda, porque eu tenho um negócio para falar com vocês. Carolzinha, obrigado por tudo. O Levi está dizendo para a gente mandar um beijo para o Olivia e para a Cora. Então, assim, obrigado por tudo mais uma vez, Carolzinha, obrigado. Abro para você de novo para suas considerações finais e logo, logo eu falo também o que eu queria falar do que a gente vai fazer ainda para frente. Tá. Tá, obrigada. Eu que agradeço. Foi super legal o bate-papo. Eu gostei muito das perguntas. É sempre muito instigante. É importante a gente estar cada vez mais antenado e compartilhar informações. Né? A informação de hoje ela se torna velha daqui a um mês, às vezes. Então, é muito legal essa construção. Fiquem à vontade, se quiserem me contactar via LinkedIn, via Instagram, Facebook, eu também sou super aberta e gosto muito de trocar ideias e também, inclusive, de quem quiser, sei lá, perguntar ou dar dicas também é ótimo também. E aí o Lucas colocou aí o acesso da Rua 2, para quem quiser conhecer. É super importante também vocês conhecerem, eu gostaria de escutar também a opinião de vocês, mostrar um pouco mais sobre o que é a Rua 2. Se você conhece alguém que tem imobiliária, ou você tem imobiliária, né, assim, pode falar com a gente, principalmente nesse momento da Covid aí, a gente tem empoderar as imobiliárias de serem 100% digital, inclusive até as visitas podem ser digitais, né, ou seja, não serem presenciais, então é super importante para que o mercado saiba que existe essa opção. Então, se vocês também quiserem comunicar, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada. Bom, gente, Carolzinha, obrigado mais uma vez. E aí eu queria que vocês fizessem a inscrição no nosso canal, tá? Quinta-feira, teremos uma live com o Carmelo Queiroz, tá? O Carmelo, e aí eu vou pegar uma pesca aqui, tá? Me permitam. Ele é cofundador do site Logovia. Ele fundiu as operações com o Idologos, tá? Ele criou o maior marketplace de design gráfico da Latam e hoje é sócio e Head of People and Operations na Fanat, uma das 5 maiores empresas de mobile games da Latam. Então, o Carmelo, ele vai vir na quinta-feira, a gente vai divulgar a arte logo, logo. E, Carolzinha, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente já tem outra novidade, eu já fechei com outra pessoa, um cara que já escreveu livro, que está na mídia, assim, de uma forma bem alta. Então, assim, fiquem atentos aos nossos canais, a gente vai tentar trazer sempre coisas muito relevantes, coisas muito práticas para vocês. Fiquem atentos, se inscrevam no canal, Carolzinha. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a nossa semana. Quem puder, fique em casa, por favor, tá certo? Nessa época de Covid, a gente está tentando não sair de casa, mas existem algumas atividades que precisam estar na rua trabalhando, né? Enfim, então, mas quem puder, fique em casa, por gentileza. Você quer falar mais alguma coisa, Carolzinha? Não, é isso, só agradecer mesmo. Obrigada. Não? Então, pessoal, obrigado por tudo. Um beijo bem grande, bom feriado.